Então, gente, dando continuidade, está um pouquinho atrasado. Agora a gente vai ter a palestra da professora Lana. Ela é professora titular do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é diretora do chefe do Departamento de Botânica. Já estou diretora, só subiu de nível. E ela tem experiência em taxonomia de samambaias e licófitas, especialmente da família Aspleniaceae, para apresentar a palestra Os Sexos das Samambaias, o que sabemos hoje sobre o ciclo de vida destas plantas. Obrigado, Érica. Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer estar aqui, mais uma vez, no aniversário do RFA. Sejam todos bem-vindos, né? A gente já falou isso de manhã, mas repito sempre. E, enfim, eu vou falar um pouquinho, deixa eu vir para cá, do sexo agora nas samambaias, né? Nós pulamos os musgos, enfim, né? Mas algumas questões que já foram faladas aqui, vocês vão ver uma certa semelhança de alguns temas. A importância que eu trouxe, né, para vocês de novidade são algumas questões que, às vezes, nos livros didáticos são muito repetidas, e, às vezes, a gente vê aqui que, de fato, elas não são exatamente do jeito que estão nesses livros didáticos, né? Isso se perpetua por muito tempo, mesmo que depois as pessoas estudem esses temas, esses assuntos, alguns temas são tão, vamos dizer assim, caem no comum, no cotidiano, que as pessoas repetem, e, hoje em dia, a gente tem coisas que até desmentem um pouco o que a gente já aprendeu lá atrás, né? Então, eu vou trazer mais ou menos esse panorama, e destacar, no final, quais são as tendências, né, que a gente conhece hoje um pouco mais sobre isso, para que vocês tenham essa noção mais geral. Tá? Enfim, eu falei aqui, então, eu chamei aqui as samambaias e licófitas, porque as pteridófitas elas são conhecidas como as plantas vasculares, ou as traqueófitas, que ainda não produzem as sementes, né? E, hoje em dia, a gente sabe que elas são formadas por duas linhagens monofiléticas, mas não relacionadas diretamente entre si, portanto, pteridófitas a gente considera um grupo parafilético, que são as samambaias e as licófitas, né? E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas aqui é só para mostrar que já são plantas que, geralmente, a gente tem, né, exceto as licófitas, mas a gente vai ver mais adiante, tem folhas bem desenvolvidas, elas são facilmente reconhecidas, as samambaias, pela maioria das pessoas, e, principalmente, a reprodução, a dispersão pelos esporos. Né? Então, aqui tem todo mundo reconhece essas estruturas na face dorsal da folha das samambaias, que a gente, na maioria dos casos, se referem a soros. E esses soros aqui, a gente está vendo eles assim a olho nu, mas a gente sabe que nessa região são produzidos uma quantidade grande de esporângios. E o esporângio é o sítio da meiose, né, através da qual a gente vai ter uma produção de um determinado número de células haploides, que são os esporos. Né? E a gente vai falar do ciclo daqui a pouquinho, mas a questão é essa, a gente tem essa dispersão por esporos bastante difundida, então são aquelas plantas que já possuem traqueídeos, pelo menos já possuem uma vascularização bem definida, e são dispersadas por esporos. Pode passar. Então, aqui só um exemplo das licófitas. As licófitas elas têm estruturas foliares que a gente chama de microfilos, e cada microfilo tem, na verdade, na estrutura fértil, ela vai ter um só esporângio na face dorsal da folha. Dorsal não, na verdade, na parte de cima da folha. Né? E aqui a gente tem essa estrutura que a gente chama de esporofilo, que geralmente, né, que é mais em detalhe, então, aqui eu tenho um microfilo com um esporângio na base, e essa estrutura do esporofilo geralmente se reúne formando esses estróbilozinhos que a gente reconhece facilmente nessas plantas. Né? Então, essa é a linhagem mais antiga, a que se diversificou muito mais precocemente, né, na evolução dessas plantas, e elas, basicamente, podem ser de dois tipos. Um grupo tem heterosporia e o outro grupo tem homosporia. Então, esse grupo heterospórico, esses esporófitos, eles vão produzir dois tipos diferentes de esporos. Um esporo maior, que a gente denomina de megásporo, e um esporo pequeno, que a gente vai denominar de micrósporo. Como a Sete falou, essa fase ainda não tem sexo.
O que vai ter sexo é a geração alternante, é o gametófito. Então, os megásporos germinam dando origem a gametófitos femininos, enquanto que os micrósporos vão germinar dando origem a gametófitos masculinos. Mas o que acontece com as homospóricas? Os esporos produzidos são exatamente iguais em toda a planta. E, quando germinam, eles vão dar origem a gametófitos hermafroditas, com os dois sexos na mesma plantinha. Tá? A gente vai falar isso mais adiante, mas é só para reforçar essa questão da homosporia e heterosporia, porque isso vai ter reflexo no que a gente vai, né, finalizar, né, a discussão do final da palestra. Pode passar, Érica. Dentre as samambaias, né, aqui nós já temos um grupo com as folhas muito mais desenvolvidas, a gente denomina de megáfilos, com raras exceções. E os grupos mais antigos de samambaias, aqueles que divergiram mais precocemente, né, na evolução dessa linhagem, eles vão ter um esporanjo de paredes muito espessas, né, e essas paredes elas não são diferenciadas em tecidos que possam ter funções distintas. Na verdade, é uma parede íntegra e com muitas células em espessura. Geralmente, esses esporanjos produzem uma quantidade muito grande, mais de 1000 esporos por esporanjos. E essas plantas nós denominamos de esporangiadas, mas não é um grupo monofilético. Nós temos 3 linhagens diferentes de esporangiadas, né? E essas 3 linhagens, como eu falei para vocês, são as linhagens mais antigas de samambaias. Tá? Aqui nós temos algumas delas. Aqui é um ofioglosso, então aqui nós temos uma sequência de esporanjos que tem essa estrutura, portanto, são esporanjos. E aqui nós temos umas marátias, que são plantas que ocorrem na Mata Atlântica com muita frequência, que possuem essas estruturas que podem ser pedunculadas ou não, que nós chamamos de sinângios, onde os esporanjos estão muito, muito densamente unidos, formando uma estrutura única. Tá? Então, aqui são exemplos dessa linhagem, né, 2 das linhagens, na verdade, são 3 linhagens diferentes. Eu exemplifiquei 2 delas aqui para vocês. E o foco da palestra, né, pode passar, que a gente vai falar com mais detalhe, é o grupo das leptosporangiadas. É um grupo mais recente, né, é um grupo monofilético, e, basicamente, o que a gente vai ter aqui de novidade vai ser a formação de uma estrutura diferente na parede do esporanjo. Esse esporanjo é muito mais delgado, tem uma camada só de células em espessura, e essas células diferenciadas nós vamos chamar de ânulo. E ela vai ter uma função muito, muito importante, que é ajudar na dispersão desses esporos. Né? E essa dispersão vai se dar à medida que os esporos amadurecem e essa parede do esporanjo ela vai desidratar. E chega um ponto tal que esse ânulo ele vai dar resistência suficiente a essa parede para que ela possa, na desidratação, ajudar na abertura dessa estrutura. Então, a gente tem aqui 2 exemplos. Aqui seria o grupo mais antigo. Tá? Essas são as osmundas. Aquele esporanjo ele vai ter um ânulo agrupado, as células do ânulo eles são agrupados lateralmente. Alguns autores, os trabalhos mais recentes, dizem que ele seria o ancestral, na verdade, que veio diretamente do ancestral esporangiado, então seria o leptosporanjo mais antigo. E aqui o de ânulo apical. Né? Então, essas linhagens correspondem às linhagens mais iniciais das leptosporangiadas. Né? Então, reparem, a estrutura de reprodução, ali nós temos nesse primeiro grupo, a gente não tem o soro típico que a gente conhece, então vão ter plantas com aspectos muito diferentes do que a gente imagina, quem já está acostumado com as samambaias, com aqueles sorozinhos, né, na face dorsal da folha. Ali nós chamamos de espigas ou soróforos, aqui nós temos a planta no ambiente natural. E essa outra, que é um dos representantes do grupo que possui ânulo apical, como a gente está vendo aqui, ela tem um aspecto bem diferente. Quem olha isso no campo parece uma ciperácea, talvez, uma planta, né, uma angiosperma. E, quando a gente vai olhar o detalhe, nessas regiões aqui, nesses segmentos, a gente vai encontrar, então, esses esporanjos. Então, é só para mostrar para vocês que alguns grupos não têm aqueles soros do jeito que a gente está acostumado a ver. Né? Pode passar. Além disso, ainda tem mais essas linhagens mais iniciais. A gente tem aqui uma heminofilácea, aquela de folhas bem transparentes. Ali nós temos os soros na margem do segmento,
ali em cima. E aqui, o único grupo das leptosporangiadas que a gente vai que é o grupo heterospórico. Então, todas essas samambaias leptosporangiadas que eu comentei aqui são todas homospóricas. Então, o que a gente imagina? Elas vão produzir esporos de um único tamanho, uma única forma, que vão germinar, dando origem a gametófitos com os dois sexos, masculino e feminino, né? Só que, nesse caso, é a única linhagem das leptosporangiadas que vão ser heterospóricas. E, basicamente, são aquelas plantas que são adaptadas a desenvolverem seus esporos para serem dispersados na água. Todas as demais, elas são adaptadas para dispersão nos esporos no vento. Então, basicamente, quando a gente pensa em evolução de samambaias, a gente vai pensar na maior eficiência da dispersão dos esporos no vento. Foi esse caminho que essa linhagem de plantas ela seguiu, né? Mas a gente vai ter esse grupo pequeno, em que a gente vai ter essas plantas heterospóricas, que são as aquáticas, como eu falei, adaptadas a dispersarem os seus esporos dentro d'água. Para isso, elas vão precisar proteger seus esporângios dentro de estruturas que lembram frutinhos, que nós chamamos de esporocarpos. Então, mais uma estrutura diferenciada que a gente pode encontrar, né, nas samambaias como um todo. Mas aí veio a grande novidade evolutiva. Que foi a presença, o surgimento de um tipo de ânulo que ele efetivamente vai catapultar esse conteúdo do esporângio de uma forma mais efetiva. Tá? Então, ele vai ser esse ânulo longitudinal. Aqui nós temos os soros. A maioria dessas plantas elas vão produzir soros, como a gente né, que a gente já conhece. E esses esporângios com ânulo longitudinal, eles vão ter esse movimento, que eu espero que funcione. Clique em cima, Érica, por favor. Não, em cima do... vai em cima da imagem e clica. Funcionou. Aqui, só para vocês verem, movimento de catapulta que os esporângios dessa linhagem ela consegue fazer. Tá? E lembrando que isso não está acelerado, esse é o movimento natural deles. Tá? Então, veja, ele puxa para trás, o ânulo está aqui, e quando ele retoma a posição original, ele joga os esporos numa distância bem considerável. Lá vai ele aqui, ó, e vai. Né? Então, o que a gente pode dizer, e os esporos, ao final, eles espalham. Né? Então, imagine, esse impulso inicial, vem uma corrente de vento e eles vão embora. Então, a gente pode dizer que as samambaias leptosporangiadas, com ânulo longitudinal, elas são as que tiveram maior sucesso hoje em dia. Então, quando a gente olha a nossa flora atual, a gente vai ver que 90%, pelo menos 80%, 90% das espécies que a gente conhece hoje, elas fazem parte desse grupo, dessa linhagem, né, que hoje em dia correspondem à ordem Polypodiales. Tá? Então, é um grupo bem diversificado, e a grande maioria das plantas que a gente conhece, elas vão estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais desse grupo, porque é mais fácil para a gente poder entender a questão da sexualidade. Né? Pode passar. Bom, inicialmente, a gente vai lá para o início, então. Né? A gente fez essa retomada para a gente posicionar, e aí vamos lá para 1500. Né? Nessa época, a gente não tinha microscópio, a gente não tinha nada. Né? Então, o que as pessoas aceitavam? Se a samambaia é uma planta que cresce semelhante a uma planta com flor, e as plantas com flores têm sementes, lógico, não tem como, a samambaia tem que ter semente. Que absurdo, como é que a samambaia vai crescer se não tem semente? E o que acontece? Cadê? Onde estão as sementes das samambaias? Tem que ter em algum lugar, porque como é que vai fazer? Para ela produzir uma planta nova, é obrigatório ter semente, que era o que se pensava na época. E aí começaram a pensar, não, elas são invisíveis. Como assim são invisíveis? Quem tem uma semente samambaia vai ter o poder da invisibilidade. E isso era super difundido. Né?
E aí começavam várias pessoas a tentar achar mesmo. Tinham teorias absurdas de onde achar, tipo assim, o pote de ouro no final do arco-íris, algo nesse sentido, querendo achar onde estavam as sementes das samambaias. E onde elas estão, né? Então, assim, tinham várias hipóteses. Inclusive, aqui um duendezinho, que, à noite, os duendes recolhiam essas sementes e escondiam. E aí tinham até quase que feitiços para poder entender ou poder tentar encontrar essas sementes escondidas pelos duendes. Isso foi, gente, isso aí é sério, isso aí o pessoal fazia mesmo. E aí as pessoas, né, os pesquisadores e cientistas da época, que não acreditavam nos duendes, eles tinham duas hipóteses. Aquele pó que sai da parte de trás da samambaia é a semente. Pequenininha, mas é a semente. Hipótese 2, não. Aquele pó se parece mais com um grão de pólen. Se ela se parece mais com um grão de pólen, tem alguma estrutura feminina escondida que esse pólen vai fecundar. Né? Então, eram essas duas possibilidades. De duas, uma, ou é o pó, a semente, ou o pó é o pólen. E aí foi. Pode passar. E aqui, é óbvio, isso aqui é em varredura, né, gente? Aqui estão o pó, na verdade, seriam os esporos. Ali nós temos o esporanjo, né, o leptosporanjo, rompido, né, e dispersando seus esporos. Como é que isso foi sendo resolvido? É a compreensão do ciclo de vida. Mas a compreensão do ciclo de vida dos vegetais, dos organismos de modo geral, ele só foi começar a ser descoberto à medida que as tecnologias foram surgindo. Microscopia, técnicas também envolvendo genética, né, e para poder resolver e entender a situação como um todo. E aí o primeiro, que foi o Greu e o Malpighi, né, no final do século XVII, eles entenderam a estrutura do esporo e do esporanjo. E o que eles viram é que havia, aquilo que nós vimos no vídeo, uma estrutura que se rompia e ajudava na dispersão desse pó. Né? Então, isso foi o início. Então, já estava começando a ter uma questão mais de morfologia e de microscopia, em que já foi reconhecido o início. Olha, isso aí é um pó, isso aí que foi relacionado, então, ao esporo, que era dispersado através daquela estrutura que tinha essa questão do movimento de catapulta. Né? Pode passar. E aí chegou até Linneu, né, mais ou menos na mesma época, o que ele pensava sobre isso? Porque a gente vê Linneu hoje, a gente pensa que ele sabia de tudo, né? Mas não. O que ele sabia na época? Aí aqui são trechos de correspondências que eles trocavam, e ele tinha muita curiosidade de saber que pó era aquele. Né? E ele sempre associava, não, é muito parecido com o pó das anteras. E realmente é, né? Na verdade, são estruturas homólogas, né? Mas na época ele ia falar, é muito parecido. Eu não sei nada sobre a tribo das plantas imperfeitas. Plantas imperfeitas, que eu digo que eles chamam de plantas, são plantas terrestres, não incluiu as algas, que seriam os musgos e as samambaias. Né? E devo confessar a minha ignorância sobre o que eu vejo. Se o pó é semente ou se o pó é o pó da antera. E aí, no final, mais à frente, eu falei assim, não, o pó é semente. E ele acabou falando que era semente e tudo bem. Tá? E aí, mais tarde, somente mais tarde, Lindsay, em 1794, um pouquinho mais tarde, ele estava na Jamaica, fazendo um trabalho de campo. E aí, de repente, ele encontrou um barranco que tinha sido desmatado recentemente, e a luz, a umidade, geralmente ali você consegue visualizar a formação dos gametófitos. Né? E ele viu aquele barranco, cheio de laminazinhas verdes e com samambaiazinhas muito, muito pequenininhas. E ele falou, opa, eu acho que eu vou achar a semente da samambaia, né, finalmente. E aí, o que ele fez? Ele viu que no solo tinha muito pó, né? E aí ele pegou o solo e pegou o pó das samambaias e começou a jogar naquele solo. E ele viu, ele foi anotando. Isso aqui foi a primeira vez que foi anotado o passo a passo do desenvolvimento, né, do esporo. E aí ele viu que o esporo era dispersado, aquela estrutura já era conhecida, né? Ele tirou os esporos de uma plantinha que existia no local, e ele viu, olha, primeiro sai um filamento, depois ele achata, e aí vai. E ele começou a descrever isso.
E aí, lá em Londres, né, lá na Inglaterra, alguém falou assim, ué, alguém descobriu, até chegar lá deve ter demorado bastante, né? E aí eles mandaram uma correspondência, falaram assim, olha, manda a planta. Ele falou assim, não pode, é muito longe, eu vou mandar a semente. Aí os caras, como assim? Eles acharam as sementes das samambaias, né? E aí ele falou, eu vou mandar o pó e a receita. Aí ele mandou o pó para o jardim, né, lá no Jardim Botânico de Kew, recebeu o pó e a receita. O que aconteceu? Eles seguiram fielmente a receita de como cultivar em vaso, né, que ele fez isso aqui em vasos. Né, ele pegou o material no campo e fez em vaso. E deu certo, porque ele chegou na samambainha, aqui, ó. E aí essa receita ele mandou para lá e os jardineiros do Kew Gardens, obviamente, mesmo naquela época, conseguiram fazer com muito sucesso. E aí eles pegaram essa receita e começaram a trabalhar com plantas ornamentais. E aí virou o que a gente chama de pteridomania. Então, nessa época, na Inglaterra, tinha uma febre com samambaia. Então, era ornamentação de báculo, né, a folha jovem da samambaia, nas estruturas, nos prédios, né, nas ornamentações. Todo mundo queria cultivar samambaia, cada uma mais bonita que a outra. E por quê? Porque eles dominaram a técnica de cultivar as samambaias através dos esporos. Né? Então, isso foi uma questão grande, mas, por enquanto, ainda é semente, tá, gente? Eles ainda não entenderam o ciclo. Eles só conseguiram reproduzir a planta a partir dos esporos. Eles não entenderam o que era um gametófito, nada disso. Pode passar. Aí vem ele, né? Somente já em 1844, mais ou menos, tiveram as primeiras pesquisas mostrando a questão do ciclo de vida. Entendimento do ciclo de vida, como a gente tem hoje, em que existe uma alternância de gerações entre uma geração diploide, produtora de esporos, e uma geração haploide, produtora de gametas. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem, isso aqui, como eu falei, o exemplo já é uma samambaia leptosporangiada, que tem aquele típico gametófito em forma de coraçãozinho, né? E que a gente tem aqui. Esse é o anterídeo, que produz anterozóides flagelados, multiflagelados, na verdade, e ali nós temos os arquegônios, que produz uma única oosfera. Portanto, todas as plantas ditas terrestres, elas vão ser plantas com reprodução sexuada ou orgâmica, como a Sete acabou de comentar, em alguns casos de algas também. Tá? No gametófito, ele é taloso, ele não é vascularizado, aqui são rizóides. Os arquegônios costumam ficar nessa região aqui, e os anterídeos nessa região mais basal, próximo aos rizóides. Tá? Bom, então, o que aconteceu? Nessa época, eles observaram com detalhes as membranas verdes, que são os gametófitozinhos, e repararam que células flageladas se formavam através de papilas que se encontravam nessa estrutura. Por outro lado, também, essas células flageladas migravam e iam para outra região do gametófito que tinha uma papila um pouco diferente. Eles viram isso acontecer na microscopia, né? Numa lâmina com água, provavelmente. E daí seria a primeira descrição que a gente teve em samambaias de anterídeos e de arquegônios. Tá? Então, aí já começou a melhorar o entendimento. Pode passar, Eric. Até que, aí tem o ciclo, né, basicamente, onde nós temos a fase duradoura do ciclo, que é o esporófito diploide, vascularizado, né, que vai produzir os soros, na verdade, os esporângios, em algumas partes da folha. Esse esporângio aqui é uma estrutura diploide. Passa mais umzinho. Tá? É a estrutura diploide. E, dentro da estrutura do esporângio, vai haver a meiose reducional, né, que vai formar esporos haploides. Né? Então, esses esporos aqui são haploides. Como eu falei para vocês, a gente está aqui dando o exemplo de uma samambaia homospórica. Então, todos os esporos formados são de mesma forma e mesmo tamanho. Né? Esse ciclo aqui é até um pouco diferente. Ele mostra que, independentemente deles serem potencialmente hermafroditas, ele dá um exemplo aqui de uma planta que tem um gametófito feminino e de uma outra planta com um gametófito
masculino. Por quê? Essa contém arquegônios e essa contém anterídeos, né? Mas essa aqui seria a fase efêmera do ciclo, né? A fase alternante, é a tal fase da membrana verdinha, que eles demoraram muito para entender como era a questão da formação do esporófito a partir do esporo. Não era diretamente. Tinha essa geração alternante aqui, e a sexualidade está aqui. Tá? Não está na geração do esporófito, ela vai estar aqui na formação dos gametas, na fase gametofítica haploide. Todo o tecido aqui é haploide, por mitose, os gametas são produzidos, certo? Então, aqui eu tenho, olha só, interessante, o anterozoide, ele é igual um espiralzinho, o corpinho dele, né, a forma da célula, e multiflagelado. E ele, então, ele vai migrar para fecundar a oosfera. Como ele faz isso? Aí vem as questões, né? Como ele sabe o caminho? Como é que ele sabe que tem que chegar aqui dentro? Aí a Sete falou várias vezes, o que é que tem aqui? Atração química. Quando a gente tem, nessa fase aqui, o arquegônio, ele é formado, parece uma garrafinha. Essa região aqui a gente chama de ventre, que é onde está a célula feminina, que é a oosfera. Aqui, essa parte projetada, ela fica projetada, eu vou mostrar uma imagem para vocês a seguir, ela fica projetada para a parte de baixo do gametófito, e a gente chama de pescoço, porque é um pescocinho mesmo, ela é compridinha. Essas células centrais, elas vão degenerar, elas vão morrer. À medida que isso acontece, essa abertura do canal, ela é feita, né? E o conteúdo dessas células é o que vai produzir a substância atrativa dos anterídeos. Então, quimicamente, eles vão migrar aqui para dentro, porque aqui é a região de maior concentração dessa substância. E eles são atraídos quimicamente até lá, né? Uma vez fecundada, que está em verde escuro, já é a geração esporofítica diploide. E aí, sim, olha a questão da matotrofia, né? Então, aqui o embrião protegido pela planta-mãe, né? E aqui a gente vai ter as sucessivas divisões, aqui é a fase de embrião, até que somente nessa etapa aqui a gente tem amarelinho a geração gametofítica, e aqui em verde o esporófitozinho jovem, é o único momento que a gente enxerga os dois juntos. E a gente consegue, no campo, a gente consegue ver isso, né? Em alguns lugares bem específicos, a gente consegue encontrar. Então, esse é o ciclo que a gente conhece, que já foi descoberto e que a gente vem repetindo ao longo das nossas aulas, né? E o que os alunos às vezes gostam, às vezes nem tanto, né? Mas o ciclo ele não muda, ele é basicamente desse jeito aqui. Pode passar o próximo. Só o que acontece nos livros didáticos? O que eu falei para vocês, o ciclo anterior até mostrava a possibilidade de formarem gametófitos separados, e essa fecundação se dá, ela pode se dar, como ela realmente acontece, entre gametófitos distintos. Só que, de um modo geral, os livros didáticos eles não levam isso em consideração. Então, a grande maioria dos ciclos que a gente vê nos livros, eles têm aqui um coraçãozinho, um gametófito, onde aqui eles indicam, aqui tem anterídeos, aqui tem o arquegônio. O que leva a crer o leitor? Que aqui está tendo o quê? Uma autofecundação. Isso é verdade? Aí que está, a gente descobriu hoje, em trabalhos mais recentes, isso é o que raramente acontece. Então, no imaginário das pessoas, as pessoas falam, não, as plantas homospóricas produzem esporos todos iguais, os gametófitos eles são hermafroditas e, portanto, eles fazem autofecundação, ponto. Errado. Isso é o que menos acontece. Tá? Como isso menos acontece? Existem questões que vão dificultar. Lógico, isso pode acontecer, lógico, acho que numa proporção pequena vai acontecer, mas não é o comum. Tá? Então, o que acontece, na verdade, na natureza, para que isso não seja a verdade absoluta, né, como a gente vê nos livros? Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem, tá? Essa aqui é uma imagem feita no microscópio. Essa imagem aqui e algumas das imagens que eu vou mostrar foram tiradas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no laboratório do Dr. Aníbal, né? Ele trabalhava com fungos, mas ele tem parceria com a Claudine, que trabalha com samambaias lá também. Eles começaram a fazer essas imagens. Aqui é um gametófito, né? Ele é tão grande que a gente não conseguiu fazer uma foto dele inteira na microscopia.
E a gente está ilustrando essa região aqui do centro dele. Ó. Então, aqui, a gente sabe, essas estruturas escuras são arquegônios, e nessa região aqui, que já está um pouquinho mais rompida, aqui nessa região, a gente vai ter os anterídeos. Então, essa é a imagem, ao vivo, né, de um gametófito de uma samambaia. Pode passar? Essa é uma ilustração que eu retirei de um vídeo, que mostra aqui um desenho de um gametófito, e essas bolinhas, vocês estão vendo essas bolinhas aqui? O que acontece? Essas estruturinhas aqui. Elas estão representando uma substância que é produzida no interior dos arquegônios, que são aqueles gametanjos femininos. Então, à medida que a oosfera amadurece, que eu falei para vocês, o arquegônio se abre e essa substância sai. Ah, mas eu falei que essa substância atraiu os anterozoides. Ok, mas ela faz uma outra coisa também muito importante. A gente chama essa substância de hormônio anteridiogênico. E o que ela faz? Os primeiros gametófitos a germinar são gametófitos, eles são hermafroditas, mas eles inicialmente produzem seus arquegônios. Então, também tem uma questão de diferença de maturação entre arquegônios e anterídeos do mesmo gametófito. Esses primeiros arquegônios vão produzir essa substância que vai ser espalhada. Aqui estão ilustrando um pouquinho de água, é um local úmido, e aí, rapidamente, essa substância vai ser espalhada naquele ambiente. Pode passar, Érica. O que acontece? Aqui vão ter vários esporos, não vão? Então, quando esses esporos vão começar a germinar numa água, né, num meio em que já está rico de substância do hormônio anteridiogênico, o que vai acontecer com esses gametófitos? Eles não vão produzir arquegônios, simplesmente assim. Então, eu vou ter poucos gametófitos que são arquegoniados, e eu vou ter uma quantidade muito maior de gametófitos somente anteridiados, certo? Tanto que eles são pequenos, eles nem gastam muita energia, eles são menores, eles são espatulados, eles não são coraçãozinho, eles não são cordiformes, tem muito menos área, né, do corpo do gametófito, e aí ela vai ter o quê? A possibilidade de produção aqui de uma quantidade absurda de anterídeos, que são anterídeos multiflagelados, e vão nadar para onde? Justamente para a origem de onde essa substância está sendo produzida. Certo? O que vai garantir? Vai garantir a fecundação cruzada. Tá? Então, isso é o que acontece naturalmente e mais usualmente na reprodução das samambaias. Tá? É o que a gente não vê nos ciclos, né, dos livros. Pode passar, Érica. Aí, aqui só uma imagem que mostra uma ilustração, né, uma animação que mostra aqui o gametófito com o gametanjo feminino. Ah, isso aqui pode estar fértil, depois ele pode ficar fértil. Pode acontecer autofecundação numa taxa pequena? Talvez sim, né, mas é uma taxa pequena. Tá? Mas o que vai ter é a grande produção de gametófitos anteridiados. Tá bom? Pode passar. Aqui são as carinhas, né, o jeitão dos gametanjos. Aqui nós temos aqui uma bolinha de ar, que não deu para ver, mas está vendo essas estruturas aqui? Elas são os arquegônios vistos de cima. Mas tudo, as estruturas vão ser, os gametas vão ser dispersados embaixo, tá? Na região ventral do talo, que é onde vai ter mais umidade. Né? Então, na região ventral, a gente vai ver essas estruturas alongadas, que é o pescoço. Dentro delas, aqui, as células vão morrer e vão produzir o hormônio. Né? E essas estruturas aqui mais redondas, vocês estão vendo aqui mais densas, aqui é a homosfera. Tá? Ela fica mais enterrada no corpo do gametófito. São garrafinhas de cabeça para baixo, assim. Certo? Pode passar. E aqui são os anterídeos. Os anterídeos, eles também ficam na face de baixo, né, dos gametófitos. Eles são redondinhos, eles têm uma espécie de tampinha, uma célula que é apical que se solta, e o conteúdo ele é dispersado. Inicialmente, esses anterídeos não saem nadando, não. Eles saem encapsulados, uma membrana, e depois essa membrana ela se perde, e aí sim ele vai nadar. Tem um vídeo, acho que é o próximo. Tá, a gente vai ter que prestar atenção. Eles são, está vendo essas estruturas aqui, feito molinhas? São os anterozoides. Então, a gente vai ver que eles mudam o foco quando começar o vídeo. E essa região aqui, ó, é o canal.
é o canal que está no centro do pescoço. E aqui no fundo, essa parte mais escura, que a gente não vê bem nesse momento, mas ele vai mudando a focalização, é a osfera. Tá? Pode ir lá, vamos ver. Às vezes parece que não tem... Ó, aqui está focalizando. Tem um bem aqui, aqui. Ó. Daqui a pouco vai vir um nadando. Ops. Aqui. Olha lá. Já acabou, não? É que fica, estavam aqui, vê de novo, vê se o vídeo foi todo ou não. Acho que foi. Tem um aqui, tem um aqui. Acho que ele é muito rápido, que você tem que ficar olhando e focalizando. Não é simples fazer isso, não, gente. Olha esse aqui, na boquinha. Ó. Tem um bem aqui. Tá? Tem um que a gente conseguiu ver, ó, ele veio aqui. E aqui vem outro. Ele é rápido, porque aqui tinham vários vídeos, e tinham os vídeos muito demorados, eu acabei escolhendo o mais curto para a gente poder ver. Mas é para vocês verem a velocidade com que ele vai, e ele chega na entrada do arquegônio, e ele penetra pelo canal. Penetrando no canal, ele vai atingir a osfera, onde vai ser dada a fecundação. Tá? Pode passar. E aí, quer dizer, essa palestra realmente ela foi mais rápida, porque eu quis mais mostrar para vocês essas questões. E aí agora é interessante mostrar esse trabalho de Ralph e colaboradores de 2016, em que ele aponta a necessidade da gente mostrar essas diferenças e tentar mudar essa questão dos livros didáticos, de mostrar as reais possibilidades de reprodução, né, desse grupo. E ele mostra aqui algumas questões importantes, sempre pensando no ciclo. A primeira delas, lá em cima, é o que ele chama de autofecundação do gametófito. Isso é o que os livros mostram. O mesmo gametófito tem anterídeos e arquegônios, e eles podem sofrer uma autofecundação dos seus gametas. Então, aquele gametófito, ele se autofecundou. Então, seria, vamos dizer assim, a possibilidade existe, pequena, né, não é normal, mas existe, e é que traz menos variabilidade genética, né, porque ele é realmente muito... Esse gametófito, ele é haploide. Então, aquela questão toda da haploidia que a Sete falou dos gametófitos também pode ser aplicada à geração gametofítica das samambaias, que também é uma geração haploide, né? O segundo caso é o que ele chama de autofecundação do esporófito, ou seja, esporos oriundos de esporângios diferentes, mas do mesmo esporófito, tá? A planta é a mesma. Só que os esporos formaram gametófitos diferentes. E aí, sim, esse gametófito aqui, na verdade, o anterosóide de um fecundou a osfera de outro. É um pouco melhor do que a primeira, mas ainda é um tipo de autofecundação, mas autofecundação do esporófito, né? Não do gametófito. E aqui é o que eles postulam que é a forma mais usual, que é a fecundação cruzada do esporófito. Ou seja, esporófitos diferentes produzem cada um seus esporos, e os esporos provenientes dos diferentes gametófitos, eles vão se fecundar, quer dizer, os gametas vão ser fecundados. Essa seria o que nós chamamos de uma fecundação cruzada verdadeira, vamos chamar assim, né? Seria autêntica. E, para piorar tudo, né, mas uma coisa que é muito comum em samambaia, é a apomixia, ou seja, a formação de gametófitos sem a questão, na verdade, aqui, ó, ele não muda, porque isso aqui ele não tem a esporogênese. Na verdade, o que acontece são esporos que são formados sem a divisão meiótica. Então, os esporos são diploides. Se são esporos diploides, vão formar gametófitos diploides, né? Na verdade, isso aqui é a principal causa da poliploidia, o que é bastante comum no grupo. Então, assim, fora as questões mais usuais, a gente tem outras questões, outros ciclos, que vão ter outras implicações bastante diferentes, principalmente poliploidia, que em samambaia é bastante comum, né? Então, a apomixia, ela é um dos exemplos, né, de que vocês vão ter, que a gente vai ter não vamos dizer um defeito, mas uma alteração, né, no sistema reprodutivo, que vai fazer com que esse gametófito seja produzido através de um esporo diploide. E isso aí vai ter uma interferência grande, né, lá na frente. Então, basicamente essas questões que eu queria mostrar para vocês, destacar
né, essas diferenças, são coisas que a gente quase não fala, né, principalmente em aula. E acho que o próximo eu vou apresentar para vocês. Pode passar o próximo. Só para fazer a nossa divulgação, né? Esse livro foi publicado super recentemente. É um livro em português, Samambaias e Licófitas do Brasil, e a gente tem vários capítulos que envolvem todos os temas. Tem um capítulo de gametófito, tem capítulo de morfologia, taxonomia, filogenia, usos, anatomia, uma série de assuntos, de temas relacionados a samambaias e licófitas. No Brasil, a gente não tinha um livro geral desse em português, né, basicamente só em inglês. E o grupo do Núcleo de Pteridologia da Sociedade Botânica do Brasil, a gente se reuniu para produzir esse documento. Ele está no site, ele foi publicado pela Eduerge, né? E ele pode ser baixado, não é PDF, é EPUB, aquela versão do Kindle, né? Ela pode ser baixada gratuitamente do site da Eduerge, e quem quiser a versão impressa, aí tem lá o preço. Mas eu acho que tem várias plataformas, quer dizer, não estou falando para não comprar na UERJ, mas tem a UERJ e tem outras plataformas que você pode também comprar o livro impresso, aí teria que fazer uma pesquisa. Tá? Mas eu acho legal mostrar, porque hoje em dia a gente tem essa produção em português, para quem tiver interesse, né, de adquirir. Então é isso. Mas eu agradeço, acho que só tenho despedido próximo. Agradeço a atenção de todos, né? E nós estamos sempre disponíveis para qualquer dúvida ou que vocês queiram nos procurar, né? Então é isso. Obrigada.